Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui eu entrego toda a minha experiência em desenvolvimento de softwares e mais de 15 anos trabalhando nesta área para ajudar você e outras pessoas que querem aprender programação. Quero fazer que isso se torne uma coisa mais leve, para você aprender de uma vez por todas sem sofrimento. A minha missão é entregar todo o meu conhecimento de forma que você consiga ultrapassar a barreira do medo, dos primeiros passos na tecnologia, no desenvolvimento de software, porque esta área está precisando de muita gente para trabalhar e em tempos de crise, agora com esse coronavírus, a gente vê que a tecnologia ela dá suporte para o mundo não parar de vez. Tem as empresas que mais crescem agora, que dão suporte para o trabalho das pessoas que estão em casa trabalhando, é tecnologia. São startups que fazem conexão de pessoas, tanto em reuniões quanto em lives, como essa que eu estou fazendo agora, como essa tem muitas outras lives acontecendo. A internet está por trás de todo o suporte que as pessoas estão tendo agora nessa crise. E o mundo está mudando de vez, tá? E essa mudança na tecnologia ela vem para ficar. Então, se a demanda nesta área já era grande, agora é maior ainda, tá? E essa live de hoje ela é especial porque eu quero tirar as pessoas que têm bloqueio em relação à tecnologia especialmente. Eu vou explicar de uma forma que você vai entender como a coisa funciona na tecnologia. Mas, primeiro, quem sou eu? Eu sou o Gustavo Furtado, tenho um blog, Dicas de Programação, desde 2013. Durante muito tempo ele ficou parado, mas sempre lá organicamente ajudando muitas pessoas. E agora eu estou retomando esse trabalho, quero fazer levar o conteúdo que já está lá, ajudando muitas pessoas de língua portuguesa, tanto do Brasil quanto de outros países de língua portuguesa. Quero aprimorar, levar para um outro nível esse projeto para definitivamente ajudar pessoas como você que está aqui querendo aprender tecnologia e programação. E o tema da live de hoje é como não ficar para trás neste mundo tecnológico. Eu vou mudar aqui para a tela do meu computador, tá? Para a gente ver, eu vou ficar aqui no cantinho. Espero que eu vou fazer uma apresentação aqui com auxílio do bloco de notas, tá? Para a gente ir tendo a introdução do assunto que a gente vai estar falando aqui a cada momento, ok? Bom, esse é o tema da live, como não ficar para trás neste mundo tecnológico. É a quarta live dessa semana. Eu comecei esse projeto na segunda-feira, já fizemos segunda, terça, quarta e a live de hoje. Vamos continuar esse projeto aí, porque o pessoal que está em casa na coronavírus, por conta da coronavírus, está em casa, né, de quarentena, né? É bom que fique em casa, se puder, né? Se isso não for uma questão de vida ou morte, né? Você precisar comer, se alimentar, tem exceções, certo? Se você pode ficar em casa, aproveita esse tempo em casa para aprender alguma coisa. Eu estou aqui para compartilhar todo o meu conhecimento, entregando toda a minha experiência para ajudar você a aprender lógica de programação e tecnologia, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a entender para falar de tecnologia, voltando lá atrás, quando as coisas começaram, né? Mudando da época do analógico, né? Que a gente tinha aqueles rádios analógicos, que tem até hoje, lógico, passando aí para a parte digital, né? Agora, recentemente, as televisões teve essa migração de analógico para digital. A primeira coisa que eu gostaria de explicar é como funcionam os computadores, que é justamente indo para essa parte digital. Não vou entrar muito a fundo, porque isso aqui daria um curso inteiro de faculdade, tá? Só quero dar uma introdução para você ter essa luz. Putz, é assim que funcionam as coisas no computador, então. Então, beleza. No computador, como um computador funciona? Isso serve para o seu smartphone também, tá? Internamente ele tem alguns componentes que a gente chama de físicos, tá? Chama de hardware. Se você abrir seu celular, seu computador, você vai ver ali alguns componentes. Eu vou citar alguns, não todos, lógico, os principais. Dentro ali daquela placa, né, de circuito, a gente tem ali o processador, uma memória, tá? E um lugar para armazenar dados para ficar guardados. Se você desligar o seu computador, o seu celular, essa outra memória que a gente chama no computador é um HD, hoje em dia é SSD, tem esses chips de memória que há um pouco tempo atrás tinha no celular. Essa é uma memória secundária, tá? Qual que é a diferença desses três? Entendendo isso, você já vai entender como funciona o seu computador, tá?
O processador, ele só faz conta, ele só executa coisas e ele é auxiliado pela memória principal. Então, quando você vai comprar o seu computador, o seu celular, você vai comprar um celular com 2 GB de memória, com memória RAM, né? Computador também, 4 GB, 8 GB. E o processador também, tantos gigahertz, algumas coisas assim. Tem alguns detalhes a mais, memória cache, etc, mas não vou entrar nesse nível. A memória RAM, essa primeira memória principal aí, ela é a memória que ela só funciona com energia. Então, enquanto seu computador, seu celular estiver funcionando, estiver ligado, essa memória está funcionando. E o processador fica utilizando dessa memória o tempo todo para fazer suas contas. O processador não armazena nada, tá? E a gente tem também uma outra memória, que ela é uma memória que armazena os dados enquanto que o celular pode desligar, o seu computador pode desligar e ele vai voltar. Você consegue recuperar esses dados. É o HD, é o SSD, o chip. Quando você tira lá da câmera, por exemplo, você tira um monte de fotos, você vai lá, tira um chip e põe no computador. Essa é uma memória secundária que não precisa de energia para funcionar. Ele fica ali registrado naquele pequeno componente eletrônico, tá? Então, é a primeira coisa que você tem que entender. O processador faz conta, executa coisas, e as memórias armazenam coisas. Dentre as memórias a gente tem uma que fica armazenando as coisas por mais tempo, né, enquanto o computador está desligado, e uma outra que só funciona com o computador desligado. E a principal diferença entre essas duas é velocidade, porque se fosse assim a gente só tinha do HD, né? Então a memória RAM, ela tem um acesso mais rápido, ela é muito mais ágil para o computador trabalhar. Sempre que você precisa copiar um arquivo, escrever algum arquivo no seu, que a gente chama de disco, né, no seu, antigamente era disco mesmo, hoje em dia as memórias são, não necessariamente são discos, memória HD que eu digo, que vem de hard disk, inclusive, né, disco rígido. A diferença é essa, o disco rígido, o HD, né, o SSD, essa memória secundária, ela vai funcionar offline, sem energia, só que ela é mais lenta. Então, por exemplo, se você copiar o arquivo de um lugar para o outro, você fica lá esperando, o computador fica lá, está transferindo o arquivo e tal. E em memória isso é muito mais instantâneo, por isso que o processador acessa mais diretamente a memória RAM para fazer o seu trabalho, tá? Entendendo isso, tá? É o mais básico, não vou entrar em coisas muito profundas, é só isso que eu quero que você entenda para entrar nesse mundo de tecnologia. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, pode postar aí no comentário lá e eu vou tentar explicar de uma forma melhor. Porque a minha missão aqui nessa live é como você não ficar para trás neste mundo tecnológico. Então, entender como funciona qualquer dispositivo eletrônico que a gente tem hoje em dia. Isso serve para a câmera, essa câmera que está me filmando, para o computador, para a tela que está aqui, o seu celular que você pode estar assistindo essa live, vários dispositivos eletrônicos. É assim, é um processador, uma memória e às vezes a maioria dos casos tem uma memória auxiliar para armazenar dados de fato, tá? Entendido isso, vamos para um outro assunto, que é algoritmos comuns fazem a internet e o seu dispositivo funcionarem. A internet, ela é composta de vários dispositivos eletrônicos, nesse esquema que eu falei, processador e memórias, tá? E esses processadores, e com o auxílio das memórias, eles executam alguns passos para executar uma tarefa inteira, né? Eu já dei uma live aí, dei uma aula explicando como que faz, por exemplo, um algoritmo de urna eletrônica, tá? Voltando um pouquinho atrás, o que é algoritmo? Uma palavra para alguns um pouco estranha, tá? Um algoritmo é uma sequência de passos que a gente define, tá? Não necessariamente você precisa pensar numa linguagem difícil de programação. É uma sequência de passos que vai finalizar em algum dia, e esses passos são comandos exatos. Um exemplo de algoritmo, assim, não vou falar de tecnologia não. Você vai tomar banho e vai lavar o cabelo. Primeiro passo para você lavar o cabelo, você vai molhar o seu cabelo todo, né? É um passo definido e exato. Molhar o cabelo todo. Molhar com o quê? Com água, né? O cabelo todo. Então é um comando exato. Próximo passo, pegar o shampoo, colocar uma quantidade X, sei lá, 100 ml de shampoo, não sei se 100 ml é muito, 50 ml de shampoo na mão e colocar no cabelo. E esfregar o cabelo todo por 10 segundos. Ou até completar ensaboar o cabelo todo. Terceiro passo, enxaguar. Tirar todo o sabão que você deixou no cabelo.
e um quarto passo que eu posso dar um comando é repita esse passo mais uma vez, para deixar o cabelo bem limpo. Olha só, acabou, terminou, você já conseguiu lavar o cabelo. Isso é uma sequência de passos que você executou. Fica muito fácil você entender dessa forma. E o algoritmo é exatamente isso aí. Você colocar esses passos numa linguagem que o computador vai entender, tá? Que definitivamente não é a nossa linguagem. O computador só entende números 1 e 0. Você colocando esses algoritmos, o processador vai conseguir executar esses algoritmos com o auxílio da memória, tá? Quando eu vou falar de variável, por exemplo, eu dei uma aula ontem, eu comentei de variável, expliquei direitinho como funciona a variável. Não precisa entrar nesse quesito hoje não, tá? Hoje é para entender o geralzão da tecnologia. Eu vou entrar a fundo um pouquinho para a gente entender a internet, inclusive, como funciona. Mas um outro passo é isso, como o processador funciona. Ele fica ligado ali fazendo o quê? Ele fica o tempo todo executando algoritmos, que é sequência de passos exatos que acabam em um determinado momento. Mesmo que acabar, falar para ele assim, ó, fica aí esperando até vir outro comando para você, outro algoritmo para você executar, tá? Mas no geral ele fica executando o tempo todo ali algoritmos, enfim, enquanto o processador está ligado. E os algoritmos fazem a internet e o seu dispositivo, computador, celular, câmera, etc., televisão, funcionar, porque os processadores estão executando esses algoritmos, essas sequências de passo para executar várias coisas ao longo do tempo, tá? Quando eu falo algoritmos comuns, o que são algoritmos comuns? Eu comentei aqui que a internet, que os dispositivos, né, eletrônicos são digitais. Quando a gente fala digital, significa que ele só entende 1 e 0, tá? Lá no final das contas, no processador e na memória, ele vai armazenar 1 e 0. Claro que tem toda uma decodificação para a gente conseguir colocar esses comandos, esses valores lá dentro. Mas no final das contas ele só entende 1 e 0. Ele é digital e ele é binário. Por isso que a gente tem variáveis que a gente chama de booleana ou lógica, que é verdadeiro ou falso, né? Quando a gente vai executar um algoritmo, a gente toma algumas decisões. E essas decisões são baseadas em decisões binárias. Essa coisa é verdadeira? Sim. Então executa esse pedaço de código. Ela é falsa? Ela não é verdadeira? É o contrário de verdadeira? Então executa esse outro pedaço de código aqui. Então por isso que eu falo de algoritmos comuns. Daqui a pouco eu vou falar um pouco de alguns algoritmos um pouco mais complexos que está hoje aí na vanguarda da tecnologia, na borda, né? Tem as teses quando a gente fala de mestrado, doutorado, na parte de tecnologia, desses outros algoritmos aí que a gente está falando principalmente. Claro, tem muitas outras coisas, tá? Então, entendendo como funciona um computador ou qualquer dispositivo eletrônico que você tem na sua mão aí nesse momento, o que eles fazem o tempo todo. Eles ficam lá, estão esquentando ali, o seu computador está esquentando, ligando a ventoinha para resfriar, justamente porque ele está executando vários algoritmos ali ao mesmo tempo, tá? E a internet? Como que a internet funciona? A internet é uma combinação de muitos dispositivos eletrônicos ligados entre si. Então, o seu celular, ele tem uma pequena, a gente chama de interface, que significa uma porta que a gente vai falar, uma porta que esse dispositivo vai se comunicar com alguma coisa externa, tá? Que é uma interface de rede, que pode ser o Wi-Fi que você está usando, ou o Bluetooth, tá? Então o seu dispositivo ele vai se comunicar com outro dispositivo através dessas portas que a gente chama de interface, tá? Essas portas para comunicação com o meio externo. Então ele vai comunicar através do Wi-Fi com essa live que você está assistindo aqui. Então ela está recebendo essa comunicação através de vários dispositivos na internet aí que estão se comunicando e levando pela minha câmera, passando pelo meu computador, levando em vários servidores, chegando nesse canal que você recebe aí no seu celular, no seu computador, que é uma interface de rede. Rede justamente de conexão entre dispositivos. E a maioria dos dispositivos que a gente tem na internet, para ela funcionar, são servidores, que nada mais é que um dispositivo especializado para processar grande quantidade de dados trafegando entre si. E vários outros dispositivos físicos de rede, tá? Aquele modem que você tem aí na parede aí para receber o Wi-Fi do seu celular que vai mandar a internet também é um dispositivo eletrônico normal, como eu comentei. Tem processador, memória, executa os algoritmos. O que esses algoritmos faz? Tem coisa para eu
mandar para a internet aqui? Tem, manda para a internet. Internet, tem alguma coisa que você está direcionando para qual dispositivo? É para aquele ali. Então ele vai tomando decisões e trafegando dados o tempo todo. Então a internet é composta de vários servidores, hardware, dispositivos de rede, e o seu celular também, aquela câmera de monitoramento também, ela é um dispositivo ligado na internet. Então a internet é essa rede cheia de dispositivos eletrônicos se comunicando o tempo todo, tá? Então é assim que funciona a internet. Você tem os dispositivos eletrônicos executando os algoritmos, pegando o dado de um lugar, mandando para o outro o tempo todo. A internet é isso, tá? Dado, quando eu digo dados, né, são informações em formato binário, inclusive. Por isso que são dispositivos digitais, tá? Tudo que a gente fala digital, a gente está falando de 1 e 0. Tá? Não tem digital com 3 variáveis. 1, 0 e 2, né? Por exemplo. Não tem. Digital é 1 e 0 só. Agora tem vários algoritmos que fica traduzindo um comando que eu digito ali no computador, ele vai traduzir aquilo ali até chegar no computador. Passa 0, 0, 0, passa 1, 1, 1, 0. No final das contas é isso que acontece, só que velocidade da luz. Internet. Tenha ficado claro? Espero que sim. Qualquer coisa também pode perguntar aí nos comentários, tanto no Facebook quanto no YouTube. A gente está ao vivo nos 2 canais aí. E se eu não conseguir responder hoje, eu vou levar essa pergunta para uma próxima live e vou respondendo aí ao longo do tempo, tá? Então, já falamos de como funciona o computador, o que é algoritmo, que eles estão fazendo esses computadores, esses dispositivos trabalharem o tempo todo, né? Eles ficam ligados executando esses algoritmos. Como funciona a internet, que é justamente esses dispositivos executando algoritmos para transferir dados de um lugar para o outro, e é um emaranhado de coisas mesmo, exatamente isso aí. Para a minha voz sair daqui, ela está passando no microfone, que passa numa interface de áudio, que vai para o processador, que junta com a imagem, junta tudo num pacote, manda para a internet, que vai para um servidor onde você está conectado através também de um caminho extenso, e isso chega aí no seu dispositivo dessa forma. Só que sei lá, eu posso falar aqui tranquilamente que tem mais de 1000 dispositivos eletrônicos até a minha voz sair daqui e chegar aí no seu celular, no seu computador, nessa live que você está assistindo. Então é uma coisa muito à velocidade da luz mesmo. E vai evoluindo ao longo do tempo. A internet ela começou no passado, não era assim igual a gente tem hoje. Não dava para assistir uma live, porque a gente não tinha a capacidade de transmitir dados dessa forma, com grande quantidade de dados pela internet, tá? Então, já que eu comentei de dados, a gente começa a chegar na realidade que a gente está hoje, porque o assunto da live é justamente esse: como não ficar para trás neste mundo tecnológico. Se você viveu o mundo tecnológico de 20 anos atrás, com internet de escada, Windows 3.1, jogando paciência no máximo e baixando música lá MP3 no Kazaa, no Emule, tô falando idade aqui, né? Você já não tá, você está atrás, tá? Se você ficou naquele tempo, você está atrasado, muita coisa, porque a possibilidade hoje, uma live que a gente está fazendo hoje era inconcebível naquela época, não dava para entender como isso acontece, tá? Então se alguém dormiu lá, acordou hoje, está completamente atrasado, está para trás no mundo tecnológico, vai ter que correr aí um pouquinho para chegar onde a gente está agora, tá? E para quem não quer ficar para trás na internet, neste mundo tecnológico que a gente vive, a missão dessa pessoa é estudar. Você não vai parar de estudar mais. Mas não é um estudo ruim, não é uma coisa, nossa, sei lá, vou me debruçar aqui naquelas matérias que eu nunca gostei lá. Por exemplo, você nunca gostou de história, você vai ficar estudando história o resto da vida? Não é assim. Tecnologia, se você está aqui comigo, você gosta de tecnologia, você usa a tecnologia o tempo todo. Então entender como está a internet, como está a tecnologia no geral e para onde ela está indo, né? E daqui você vai continuar estudando, nem que seja um pouquinho. Chegou um celular novo do momento aí, sei lá, agora tem o iPhone 30, né? Daqui X anos aí, você vai estar acompanhando a tecnologia. E com essa base que eu estou te dando agora, você vai estar capaz de saber onde que vai pesquisar e entender como as coisas estão funcionando ao longo do tempo, porque tem muita coisa nova acontecendo aí já. E nós vamos chegar lá nessa live aqui. Fica até o final, que nós vamos chegar lá no Machine Learning da vida, lá, Big Data. E por falar em Big Data, que já é o assunto que a gente tá aí pra gente comentar agora.
Como a gente viu, a internet é um emaranhado de dispositivos executando algoritmos o tempo todo para transmitir dados de um lugar para o outro, e isso faz a coisa acontecer, tá? Cada dispositivo desse tem um algoritmo especializado para ver para onde que esse dado vai, né? Esse modem que está aí na parede da sua casa, ele é especializado em pegar o dado de uma porta de rede e mandar para a internet, para o servidor X, tá? Ele é especializado nisso. O seu celular é especializado em conectar nesses dispositivos aí, né? E a internet, ela gera muitos dados. A gente vê isso hoje em dia, neste momento. Quantas lives estão acontecendo neste momento no mundo? Quantas ligações aí pela internet por vídeo? Um avião que voa de um aeroporto para o outro, quantos terabytes ele gera o tempo, em uma hora? Em uma hora, porque ele está controlando tudo ali, está controlando a turbina, a altitude, ele está enviando e recebendo dados para a torre. Se a gente entrar num site ali, a gente sabe onde está cada avião do mundo aí, que é registrado certinho, lógico, que não está nos apagões da vida aí. Então a quantidade de dados que a internet gera por segundo, ela é gigantesca. Eu até esqueci, eu deveria ter colocado uma estatística aqui, pelo menos aproximada, mas é muitos dados. Se você já ficou assustado com a quantidade de dispositivos físicos que são necessários para essa conversa que essa live está acontecendo, você não faz ideia de quantidade de dados que é gerado o tempo todo, tá? E esses dados são armazenados em alguns dispositivos, especialmente aquele que eu falei lá que podem desligar, sabe? O HD, né? Aquele chip, etc. Hoje em dia tem empresas que estão faturando muito, crescendo muito na internet, que é justamente empresas de infraestrutura. Eu posso dar um exemplo aqui da Amazon. A Amazon começou como um e-commerce normal, né? Principalmente nos Estados Unidos. Era tipo um Mercado Livre daqui. Agora já chegou no Brasil, inclusive a Amazon. Só que a Amazon criou uma nova empresa, chama Amazon Web Service, AWS. Essa é a maior empresa do mundo de infraestrutura. É onde funciona, por exemplo, o Netflix que você assiste. O Netflix está inteiramente em cima de hardware e infraestrutura da Amazon, especializada, que a gente chama hoje de cloud, tá? Cloud, nuvem, tradução, né, do inglês para o português. Então, os dados que você gera são enviados para essa nuvem. O tempo todo fica trafegando ali. O próprio Facebook tem uma infraestrutura, o Google tem uma infraestrutura dele, a Microsoft tem uma infraestrutura dela, chama Azure. Enfim, tem muitas infraestruturas de cloud, que são empresas que se especializaram em dar suporte para a internet funcionar para as startups. Né? Ou você acha, por exemplo, que o aplicativo do iFood comprou milhares de servidores e colocou numa sala cheia de refrigeradores para funcionar, ligou isso na internet com milhões de cabos para aquele aplicativo seu funcionar. Não, ela está usando a infraestrutura dessas outras empresas, tá? E essas empresas, elas estão ficando com algumas coisas, claro que tem questão de sigilo e tudo mais, mas elas manipulam uma coisa que é muito valiosa hoje em dia, que são os dados. Esses que eu falei, que a gente gera milhões e milhares e bilhões, trilhões, eu não sei nem quilhões que tem mais aí para cima. A quantidade de dados gerada o tempo todo na internet é gigantesca. E essas empresas de cloud que armazenam esses dados. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando essas empresas têm um dado que ela não precisa usar muito o tempo todo, a mesma decisão que a gente toma de memória lá para o processador usar, uma memória muito mais rápida, se eu tenho um dado que eu não vou usar muito, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo assim bem grotesco, aquele álbum da formatura do seu sobrinho que você tirou algumas fotos há 7 anos atrás, você não precisa desse dado agora. Se você fala assim, putz, eu quero ver aquela foto, você pode esperar um dia, se for o caso, certo? Esse tipo de dado que é menos urgente, vamos dizer assim, ele pode ser armazenado, por exemplo, lá na Antártida. Você pode pegar um servidor, um HD, que vai estar ligado para você recuperar esses dados, você pode enfiar ele no gelo para você aproveitar os recursos de refrigeramento, né, refrigeração desse dado. Você não precisa colocar uma ventoinha ali o tempo todo com o processador para você pegar aquele dado.
Deu para entender? A gente consegue classificar alguns dados. Tem dado que é muito mais importante em determinado momento. A live que a gente está assistindo agora, ela está ali nos servidores top. Aquele filme que você assiste no Netflix também. Então tem dado que é muito mais importante e tem dados que não é muito importante. E aqui, assim como na medicina, a gente tem várias especialidades. Aqui na tecnologia, essa é uma especialidade que você não conhecia, que são os engenheiros de dados, as pessoas especializadas em trabalhar com esses dados. Onde vai armazenar, como coletar, como tratar esses dados. É uma imagem, não, é uma planilha, não, é um som, tudo isso é dados, entende? Então tem uma profissão que as empresas elas pagam muito dinheiro para profissionais dessa área. É uma linha também, assim como lá na medicina, você estuda medicina em geral, aqui você estuda tecnologia no geral e escolhe uma área para trabalhar depois. Eu vou trabalhar desenvolvendo jogos. Não, eu posso trabalhar com Big Data, né? Que é o nome dessa área aqui, né? Como se fosse, sei lá, uma psicologia, um exemplo, né? Fazendo analogia com a medicina. Então a internet gera muito dados e isso é uma coisa que, para você não ficar para trás na tecnologia, fica ligado aí, porque olha a quantidade de dados, olha a oportunidade que você teria se fosse trabalhar com esse tipo de coisa, tá? Então, engenheiro de dados, enfim, vou chegar em outras, entrando mais a fundos aí de profissões também, vou dar alguns outros exemplos aqui, tá? Entendido aí que a internet gera muito dados, a gente entra numa outra área de algoritmos aqui, que são alguns algoritmos de inteligência artificial, que ela fica aí o tempo todo otimizando o consumo da internet, tá? Porque aqueles algoritmos normais que eu comentei agora há pouco, que são binários, entende, só 0 e 1, esses algoritmos eles já vão perdendo a eficiência quando a gente tem muita coisa para fazer, muitos dados para trabalhar, enfim, né, coisas para fazer mais rápido. Aí a gente tem uns algoritmos de inteligência artificial. Tem discussões aí na acadêmica se é artificial, se é computacional, etc. Não vou entrar nessa discussão. Mas o que são esses algoritmos? São os algoritmos normais que a gente conhece. Você vai desenvolver aquele algoritmo normal, só que em determinados pontos você colocaria algum conhecimento específico ali, que faz um algoritmo que antes era binário, ele vai tomar uma decisão ali não tão binária, sabe? Eu gosto de dar um exemplo, até que vou tirar da minha dissertação de mestrado lá, que é o funcionamento da formiga. A gente tem alguns algoritmos que são inspirados na natureza. Se a gente olhar a natureza, ela funciona de várias formas, ela evoluiu chegar até onde a gente está hoje. Uma formiga, esquece tecnologia agora, como que uma formiga ela encontra o caminho do formigueiro ali, do ninho dela, até uma fonte de comida? Sei lá, se você colocar um açúcar ali, um pote de açúcar, a danada da formiga, ela vai encontrar aquele açúcar e vai ter daqui a pouco uma carreira de formiga pegando açúcar e levando para o formigueiro. Como isso acontece? Se você olhar em cada uma das formigas, elas fazem uma coisa muito básica, que é tomar uma decisão, o caminho onde ela vai. Só que nessa decisão, ela leva em consideração algumas coisas. Se você for parar para pensar, a gente também funciona assim. A gente às vezes tem que tomar uma decisão que ela pode até ser binária, mas a gente tem, sei lá, 80% de chance de tomar essa decisão e 20% de chance de tomar aquela outra decisão. Qual decisão a pessoa vai tomar? Isso é de cada pessoa. Então, esses algoritmos de IA, eu estou dando um exemplo aqui de otimização, pensando numa formiga, eles levam em consideração um pouco disso aí. Se antes eu era 1 e 0, agora eu falo um pouco de porcentagem, né? Então, por exemplo, a minha voz, né? Essa imagem, falei da voz, agora eu vou falar da imagem. Essa imagem saiu aqui dessa câmera e foi para a internet. Chegou num determinado servidor. Esse servidor ele pode ser que ele tenha tomado a decisão mais ou menos desse jeito que eu falei. Ele tinha 80% de chance de mandar essa imagem por esses outros servidores aqui e 20% de chance de mandar por esse outro caminho até chegar em você, tá? Esse servidor escolheu algum ali entre os 100%. Qual foi? Não sei, tá? E
a decisão ela pode variar. Se antes era 80% de chance de ir para cá e os servidores aí ao longo do tempo descobriu que esse realmente é o melhor caminho, daqui 5 minutos pode ser que não é 80%, é 90%, 95%, porque esse servidor ele descobriu que esse caminho é o melhor. E a formiga é assim também, ela vai levar em consideração uma decisão tomada por uma outra formiga, mesmo que seja ela, mas ela não lembra, no momento passado. Então, ao longo do tempo, vai se formando aquele caminho grande até chegar do formigueiro à formiga. É mais ou menos o caminho que os dados estão trafegando na internet aí. Por isso que eu falei que a IA, um exemplo, tá? Tem muita coisa aqui nessa parte de inteligência artificial. Eu estou dando um exemplo de que a gente sai um pouco daquele algoritmo exato, né? É 1 e 0, é 1 e 0. Quando a gente entra nesse caminho aqui de IA, a gente dá uma informação para o algoritmo, algumas informações, e o que ele vai tomar de decisão é por conta dele e da rede de dispositivos, ou dele mesmo, se ele pode ter uma rede neural ali dentro. Entendeu? Eu espero que não tenha ficado assim muito complicado, fazendo uma analogia de como uma formiga toma uma decisão e ela vai encontrando o melhor caminho. Isso é dinâmico ao longo do tempo. Ao longo do tempo essas coisas vão acontecendo, tá? Beleza? Tem os algoritmos clássicos lá, binário, 1 e 0, e esses algoritmos mais que tem algum conhecimento, pode nem ser o nosso especificamente, pode ser o da própria rede da internet hoje em dia, né? Que já é um organismo próprio, né? Ou da própria natureza, né? Se você for admirar a natureza, como que acontece as coisas, tem vários algoritmos aí que eu poderia dar muito exemplo aqui, né? De pássaros, de neurônio, né? A gente tem as tal das redes neurais, tal. Pássaros, tem dei da formiga aqui o exemplo, de colisão de partículas, tem muito aqui. Eu gostei de estudar isso aí quando eu estava fazendo o mestrado, tá? Por isso que eu gosto de comentar desse assunto. Enfim, com isso a gente tem uma internet muito conectada. Agora eu vou sair um pouco da tecnologia e entrando um pouco na parte conceitual do momento que a gente está vivendo e para onde está indo, tá? Com o avanço da tecnologia, vou parar de falar um pouco técnico, não vou falar de binário, algoritmo, já entendemos essa parte. Agora é como as coisas estão acontecendo para você entender como a tecnologia está influenciando no mundo que a gente vive hoje em dia. Com o avanço da internet, barateamento dos dispositivos, do celular, do computador, as pessoas conseguem comprar. Hoje em dia tem mais celular do que pessoas no mundo. Nós temos muitas pessoas no mundo conectadas, claro, gerando aquela quantidade enorme de dados, né? Com essas muitas pessoas conectadas, a gente não consegue mais, se você for entrar no seu Facebook, por exemplo, se você tem lá 300 pessoas, amigos no seu Facebook, 1000 pessoas, e todas essas pessoas estão usando o Facebook neste momento, você não consegue consumir o conteúdo de todas elas neste momento. Concorda comigo? Claro, se você tiver 2, 3, 4, 10 pessoas, até dá. Mas, na média, as pessoas têm muitas conexões entre pessoas. As pessoas estão conectadas, certo? Então, não é humanamente impossível você, olha só, você no seu mundinho, com sua rede de amigos, essas pessoas conectadas, é impossível consumir todos os conteúdos dessas pessoas que elas estão gerando. Concorda? Aí a gente começa a entrar, se a tecnologia ela dá suporte a tudo isso, a gente começa a entrar no quesito de que essas grandes empresas de tecnologia estão criando o tempo todo algoritmos de IA, como eu comentei, que vão aprendendo ao longo do tempo, para ver qual conteúdo você vai consumir. Então, a decisão do conteúdo que a gente consome na internet não é a gente que toma. Eu posso até falar assim, eu não quero ver esse conteúdo aqui, eu não gostaria de ver esse conteúdo. Mas se o algoritmo lá, lembra da formiga? 99% de chance de ir para esse caminho. Mas se o algoritmo lá decidir pegar o conteúdo daquela pessoa que você falou que eu não queria acompanhar, ela pode colocar ali para você consumir. Já parou para pensar isso? Então a decisão, a gente pode até influenciar essas gigantes de tecnologia que dão suporte na tecnologia
qual o conteúdo que a gente gostaria de consumir, mas qual o conteúdo que definitivamente a gente vai consumir de fato, são elas que estão decidindo. Não somos nós, não, tá? Então, por isso, a gente começa a criar algumas bolhas aí na internet. Pensando um pouco na política, se você é de direita e começa a consumir alguns conteúdos de direita, você tem um algoritmo, o Facebook tem um algoritmo de IA especializado em oferecer conteúdo para você, porque esse tipo de conteúdo você gosta de consumir, você curte, tá? Então o Facebook não quer que você fique triste. O Facebook quer que você fique no Facebook consumindo conteúdo e vendo as propagandas de vez em quando para ele ganhar dinheiro. Por isso que ele é uma gigante de tecnologia. Então, o Facebook, você com as suas ações aí na rede social, até os sites que você visita, você está dando informações para essas gigantes de tecnologia decidirem quais conteúdos você vai ver, inclusive publicidade. Eu vou dar um exemplo aqui que você vai parar para pensar agora e ver que já aconteceu, com certeza. Vamos supor que você quer comprar uma geladeira. Aí você foi lá na internet e digitou geladeira até tal preço da marca tal, por exemplo. Aí você acessou lá a página da loja, americanas.com. Você viu lá a geladeira que você queria comprar. Putz, essa aqui que eu queria comprar. Aí você não comprou, né? Porque não é a decisão que você toma assim. Você entra na internet e vai lá e compra, tá? Aí você fechou e foi no seu Facebook agora. Você está lá vendo lá a live que você está agora. Daqui a pouco você vai rolar um pouco ali para baixo e vai vir a propaganda daquela geladeira que você viu. Como que isso aconteceu? É claro que quando você acessou aquele site, essas gigantes de tecnologia, não é uma só, pegou essa informação e falou: lá, tal pessoa, o Gustavo gosta, ele está querendo comprar a geladeira e ele gosta desse assunto, eu já vou colocar ali um conteúdo para ele, porque vai que ele compra agora. E essas empresas estão ganhando dinheiro com a sua ação na internet, com os dados que você gerou, com o Big Data. Uma das profissões que eles mais dão valor nessas empresas são as pessoas que trabalham com os dados, porque, como eu comentei agora há pouco, os dados é o grande valor que eles têm. Se você tirar todos os dados do mundo, não salvar, eles não puderem salvar, essas empresas somem. Não tem como elas se manterem. A internet some, porque é elas que bancam a internet, inclusive. Entendeu? Então a gente o tempo todo está gerando dado para a internet, para essas gigantes de tecnologia. Vamos citar nome aqui, Google é uma gigante de tecnologia que faz isso, o Facebook faz isso, a Microsoft, quando você usa lá o seu Windows, lá, o Bing, lá, o browser dela está fazendo isso. O Google, quando você vai lá e digita alguma coisa, entra num site tal, você está dando informação, o Google faz isso, entendeu? Então essas empresas não tem nada de errado, isso aí tá na lei, tá tudo normal até agora. Mas elas estão definindo o conteúdo que você vai assistir, vai consumir. Eu comentei aqui da propaganda, mas isso serve, como eu comentei agora há pouco, da política. Se você é de esquerda, eu gosto de curtir as coisas lá do Lula, você vai começar a ver conteúdo só do Lula. Você entrou numa bolha. Você está numa bolha. Concorda comigo? Porque você só consome, você só recebe conteúdo daquele assunto que você gosta, e você não vê o outro lado da moeda. Então você está numa bolha ali, escondidinho, e acha que esse é o mundo, tá? Então as suas decisões, por isso que a gente tem hoje tanto fanatismo em relação, polarização na política principalmente, né? E o mesmo acontece para qualquer assunto, futebol. Se você está olhando só o conteúdo lá do seu time de futebol favorito, você vai achar que os outros times são nada. São os piores que tem no mundo, porque o seu é o melhor que tem na face da terra, do universo. Porque você só consome conteúdo dele. Essas empresas só te dão conteúdo sobre isso. Olha só, o que você precisa saber para você não ficar para trás no mundo da tecnologia. Isso está acontecendo neste momento. Você está consumindo conteúdo que é colocado para você. E este não é a realidade definitivamente. Claro, né? Não estou falando que não é verdade a notícia que você está vendo ali agora. Mas não reflete todas as visões, todas as formas de ver uma determinada situação. Entendeu? Com isso, você sabendo disso agora que você tem consciência que você está numa bolha,
o que você precisa fazer? Sair da bolha. Para você se desconectar dessas informações. Vai para uma outra fonte de informação neutra, que não te conhece. Tá? Se você entrou ali, você está logado no Google, no Facebook, faz o logoff. Sai ali e entra no browser e digita, começa a pesquisar alguma coisa de um assunto para você tomar a decisão mais transparente. Claro que o tempo todo isso não vai acontecer, mas quando você quiser tomar uma decisão tendo uma quantidade maior de informação mais apropriada, não sendo influenciado por um lado ou por um outro, né, pela sua bolha, sai dessa internet, sai disso aí, entra num outro dispositivo. Né? Tem as abas anônimas aí que você pode abrir para consumir um conteúdo. Eu quero saber sobre o coronavírus. Sai dali onde você está e vai consumir um conteúdo, porque até o coronavírus consegue fazer o pessoal brigar. Né? Fica em casa, sai de casa, vai ser solto, vai ser preso, pode abrir a loja, não pode abrir a loja. Os hospitais estão cheios, os hospitais estão vazios, a rua está cheia, está vazia, né? A gente está na nossa bolha recebendo as informações que a gente acha que gosta, que essas empresas, essas gigantes de tecnologia descobriram que a gente gosta, tá? Então, sabendo, né, que você está numa bolha, como você vai lidar? Saindo da bolha, tá? Isso aqui não tem nada de tecnologia técnica, a parte técnica, é só entender que isso acontece, né? Eu dei aqui os insumos para você entender que isso está acontecendo neste momento, tá? Bom, a live de hoje é um pouco mais curta, é isso que eu queria falar com vocês, né? Quero agradecer, né, todo mundo que está participando. Já tem uma galera aí que entrou no nosso grupo do Telegram. Inclusive, um convite que eu quero fazer para você. Se você está gostando desse conteúdo que eu comecei a publicar, eu vou continuar. E um lugar que eu vou ter um contato mais próximo, né, saindo da bolha, né? Olha a dica. Saindo do Facebook, porque no Facebook a gente concorre com muitas coisas, né? No Telegram você vai ter um contato mais íntimo comigo. Eu vou postar coisas que vai vir na cabeça, né? É muito mais fácil eu pegar o celular, gravar um áudio, você e as outras pessoas que estão acompanhando nesse canal do Telegram vão receber na hora, tá? Então fica a dica, se você gostou desse conteúdo, quer que eu dê mais dicas, né? Quer participar, quer enviar dúvidas, acompanha lá no Telegram que a gente vai ter um contato mais próximo, ok? Então deixa eu só mudar aqui para a gente ficar mais próximo aqui na câmera. Esta foi mais uma live, dicas de programação. Aqui eu entrego toda a minha experiência em desenvolvimento de softwares, de mais de 15 anos trabalhando nessa área, para ajudar você e outras várias pessoas a aprender a programação de uma vez por todas, sem sofrimento, tá? Com uma didática que eu consiga fazer você entender. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa comigo hoje, você pode encontrar a gente tanto no Telegram, como eu comentei, quanto nas redes sociais aí no YouTube, onde eu estou transmitindo ao vivo agora, no Facebook também, no Instagram, porque eu acho que eu posso contribuir também com o mundo, com esse conhecimento que eu tenho, ajudar pessoas como você que quer aprender tecnologia. Até porque é uma área que, se você entrar para trabalhar profissionalmente nesta área, você tem muita oportunidade. Principalmente agora com essa crise, o mundo mudou e dificilmente ele volta atrás, tá? E quem está na frente, na vanguarda e na ponta da evolução do mundo é a tecnologia. A gente tem os hardwares que faz tudo isso que eu comentei aqui, e quem controla tudo isso fazendo funcionar são os softwares, que é a base do que a gente faz. A gente desenvolve software, a gente desenvolve tecnologia, tá? E este foi o conteúdo de hoje. Tchau, tchau!